Muito bem. Márcio Cardoso, de São Paulo. Ele não é sócio contribuinte e ele pergunta o seguinte: o que fazer quando um professor universitário ensina na sala de aula sobre a família, que não é preciso ter um pai de família, que o pai destrói a figura do filho, que a mãe cria o filho sozinha, diz que é ateu, parte para o machismo, homossexualismo, levanta questões de gênero? Olha, o que fazer, Márcio? Eu acho que aí é o seguinte: na medida do possível, é você, né, sem criar aquela polêmica que às vezes não leva a nada, mas na medida que forem colocadas coisas ofensivas à nossa fé, ofensivas à moral, ofensivas à nossa civilização, eu acho que é direito do aluno levantar e dizer: professor, com licença, eu não penso assim, eu sou cristão e eu penso diferente, né? Eu penso que a criança precisa ter um pai, sim, precisa ter uma mãe, sim, porque foi Deus quem quis que uma criança fosse gerada pelo pai e pela mãe. Entende? Como é que uma criança vai ser educada se ela não tem um pai, não tem uma mãe? Então aí os psicólogos podem dizer a importância que tem a figura de um pai e a figura da mãe no equilíbrio afetivo, moral, psicológico, sexual de uma criança. Eles defendem tudo isso. Então eu penso que dentro também da abertura que o professor der, né, os alunos podendo realmente apresentar o seu testemunho cristão, mesmo que o professor não aceite, mesmo que outros alunos não aceitem, mas pode ter certeza que alguns alunos vão aceitar. Aí a questão do testemunho. Eu sei que isso é uma coisa difícil. E aí uma coisa muito importante: os universitários cristãos precisam se preparar, precisam saber defender a sua fé, aquilo que São Pedro dizia, né? Com delicadeza, saber apresentar a razão da nossa fé. E eu faço um trabalho muito ligado a isso. Eu escrevi um livro, por exemplo, Ciência e Fé em Harmonia, para o universitário. Uma história que não é contada, porque não se conta muitas vezes na universidade as coisas maravilhosas que a igreja fez. A igreja que fundou as catedrais do mundo, a igreja que fundou as primeiras universidades do mundo, a igreja que é a instituição que mais caridade fez na história do mundo, a igreja que salvou a civilização ocidental, que os bárbaros iam arrasar com ela. Isso não é contado. Então, uma história que não é contada. Escrevi um livro sobre a Inquisição, para entender a Inquisição, porque é outro ponto que se pega para atacar a igreja. Estou escrevendo agora um livro sobre as cruzadas, o que foram as cruzadas. Por quê? Porque o jovem universitário cristão está num ambiente muito importante, que é a universidade. É da universidade que saem os formadores de opinião da sociedade, as pessoas da mídia, as pessoas da imprensa, as pessoas da rádio, da TV. Então, os universitários cristãos precisam ter uma formação sólida e saber ter competência e ter coragem para testemunhar os valores cristãos na universidade. Isso é muito importante. E as universidades hoje têm o chamado GO, né? Eu gosto muito de trabalhar com a Universidade Renovada. Agora mesmo, dia 2 de novembro, vou participar de um encontro em Florianópolis, né, das universidades renovadas, porque eu gosto de trabalhar com os universitários. Muito bem, então está aí a pergunta do Márcio. Márcio, é testemunhar na medida que houver condição. Depois aqui a pergunta da Marlene de Souza, que é de Jurema, em Pernambuco, sócia pelo boleto bancário: o que é o repouso no Espírito Santo? Ô Marlene, o repouso no Espírito Santo